Seja muito bem-vinda ao Sou Martise, eu sou a professora Edna e hoje eu vou continuar o que eu comecei semana passada falando de prismas. Bom, semana passada, se você não viu, o link tá aqui embaixo, a playlist, né, de geometria espacial, vou deixar aqui embaixo. Semana passada eu dei uma ideia geral do que é prisma, né, quais são as principais perguntas, os principais elementos, e a partir de agora eu vou fazer os prismas, as questões específicas, né, dos prismas. Hoje eu vou falar de um prisma triangular, cuja base é um triângulo retângulo, tá? Bom, olha a questão. Determine a área lateral, a área da base, a área total e o volume de um prisma reto de 5 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Eu comentei com vocês, até pegar aqui de novo, que esse prisma, eu tenho um exemplo aqui em casa, aqui ó, esse encosto aqui em forma de triângulo retângulo. Ó, isso aqui é a base, isso aqui é o fundo, ou seja, a tampa e o fundo, né, que eu falo, são triângulos retângulos, ó, não sei se vocês conseguem perceber. Aqui teria os 90 graus, aqui seria um cateto, aqui outro cateto, e esse lado maior aqui seria a nossa hipotenusa. Então eu tenho um prisma, ó, quando eu penso nisso aqui em pé, um pedaço de queijo também, né, tem esse formato de prisma também. Bom, enfim, pensando ele nesse jeito, eu tenho retângulos nas laterais, a tampa e o fundo em forma de triângulo retângulo. Então, vou desenhar aqui para nós, mais ou menos, esse prisma triangular. Então, eu vou fazer aqui um triângulo retângulo. Tenho aqui, ó, esse meu retângulo da frente, né? E lá no fundo, vou fazer com um pontilhadinho. Mais ou menos assim. Né? Retângulo aqui também. Lembrando que a base e a tampa são a mesma figura, por isso é desse nome de prisma, tá? Tampa e fundo de mesmo tamanho e nas laterais retângulos, tá? Então vamos lá. Determine a área lateral, a área total, a área da base e o volume de um prisma reto de 5 centímetros de altura. Então, aqui é 5 centímetros, né? Que são quem? As arestas laterais. E a base é um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Então, vou colocar aqui, ó, 3, 4 e 5. Esse 5 aqui, ó, é dessa altura, esse 5 aqui desse comprimento. Então, vamos lá. Primeiro, área lateral. A área lateral é a área desses retângulos que estão nas laterais. Então, primeiro pensando nesse retângulo que tá aqui, ó, virado para nós. Ele tem, ó, altura 5 e comprimento, ó, 5 também. Então, esse primeiro retângulo, ó, a área dele, a área de retângulo é base vezes altura. Então, esse primeiro retângulo, então vou colocar aqui, ó, área lateral, AL, vai ser 5 vezes 5. Mas, pensando agora no retângulo que está aqui, ó, esse que está do lado de cá, desse fundo do lado de cá. Ele tem os mesmos 5 centímetros de altura e, ó, o 3 centímetros de comprimento. 5 vezes 3. E, pensando agora neste retângulo aqui, à esquerda, né, no fundo, só porque à esquerda, ele tem comprimento 4 e altura 5. Então, 4 vezes 5. Então, nossa área lateral vai ser 5 vezes 5, 25, mais 5 vezes 3, 15, mais 4 vezes 5, 20. Então, nós temos aqui de área lateral, só somar agora,
25 mais 15 dá 40, mais 20, 60 centímetros quadrados. Então, nós temos a primeira coisa que ele perguntou, a área lateral, 60 centímetros quadrados. Então, a primeira parte já está pronta, a área lateral, 60 centímetros quadrados. Vamos fazer agora a área da base, tá? Lembrando que é a área de uma base. Eu tenho uma tampa e um fundo que tem o mesmo tamanho, só que quando ele fala área da base é a área de um deles, tá? Então, área da base vai ser, aí como eu disse lá no vídeo anterior, depende da figura, tá? Nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo. A área de triângulo retângulo, a área de triângulo a mais usada, a fórmula mais usada, é base vezes altura dividido por 2. Quando eu tenho um triângulo retângulo, a fórmula é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2, tá? Então, um cateto, vou colocar aqui, cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Então, os catetos são os menores lados. Os menores lados, nesse caso, eu tenho um triângulo que tem 3, 4 e 5. Então, 3 e 4 são os catetos. Então, a nossa área da base vai ser 3 vezes 4 dividido por 2. No caso, 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 2, 6. 6 centímetros quadrados é a área. Então, a área da base, 6 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área total. A área total é como se eu fosse embrulhar a figura. Aí eu tenho que pensar na área lateral mais a área da tampa e do fundo. Então, são duas áreas da base. Então, eu não vou pegar só 6. Eu vou pegar 6, 6, mais a área lateral, que é quanto? 60. Então, a nossa área total vai ser 6 de uma base, mais 6 da outra e mais 60, que é da lateral. Isso é 72 centímetros quadrados. Então, nós temos a terceira e penúltima informação. Só falta calcular o volume. O volume, como eu disse no primeiro vídeo, é a área da base vezes a altura. A área da base nós já sabemos que é 6 centímetros quadrados e a altura aqui, ó, 5 centímetros, né? Foi dado no problema. Então, o volume vai ser área da base vezes altura, ou seja, 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então, 30 centímetros cúbicos, né? O volume é centímetros cúbicos, metro cúbico, né? Unidade elevada ao cubo. Então, já temos aqui as 4 respostas. Área lateral, 60 centímetros quadrados. Área da base, 6 centímetros quadrados. Área total, 72 centímetros quadrados. E volume, 30 centímetros cúbicos. Semana que vem, um prisma com uma base em outro formato. Você não pode perder.